Oi, pessoal! Hoje eu vou falar de um dos temas mais espinhosos da educação e também provavelmente o mais buscado pelos pais, que é a birra. Como a gente se relaciona com o nosso filho, qual é a melhor atitude a se tomar num momento de birra? A gente grita, não grita, castiga, não castiga, tenta compreender, não tenta? Como é a melhor maneira de agir quando a gente se confronta com a birra do nosso filho? Bom, se você quer saber mais sobre esse tema, assiste esse vídeo até o final. Oi, pessoal. Meu nome é Isabelle, eu sou mãe, pedagoga e apaixonada pela primeira infância. E hoje, como eu havia dito, vou falar de um tema, porque não o tema mais espinhoso de todos para o pai, birra. A criança faz birra? Ela não faz? E se ela faz, como a gente tem que agir? Hoje em dia tem muitas teorias sobre birra, é algo natural da criança, na verdade a birra propriamente dita não existe. Bom, tem mil estudos hoje falando sobre isso. Eu fui atrás de pesquisar, não sei se vocês acompanham meus vídeos, mas se acompanham já sabem que eu sou uma grande fã da etimologia das palavras, né? O significado delas ali, de onde elas surgiram. E eu fui atrás de pesquisar sobre esse nome, birra. E eu não achei nada propriamente dito sobre a birra, mas achei uma ligação com um nome de uma pessoa que era Pirro. Quem foi Pirro? Pirro foi um governante greco-romano e ele ficou muito conhecido por ser um grande guerreiro. Ele gostava muito de entrar em guerras. Mas o que destacou ele, na verdade, nessas guerras, é que ele lutava e guerreava a qualquer custo. Às vezes, ele, para vencer uma batalha, ele colocava todo o exército dele a perder. E ele mesmo notava que isso não era uma coisa muito inteligente ou muito boa de fazer. E em uma frase, uma vez, ele disse algo como: eu venci a guerra, mas isso me custou um exército. Então, assim, ele queria vencer a qualquer preço as guerras dele. E daí vem a palavra pirraça, né? Ou seja, é aquela atitude que a criança ela faz e leva a situações extremas porque ela quer ganhar aquele jogo ali naquele momento, custe o que custar. Então, é interessante a gente sempre pegar essas ideias, porque isso ajuda a gente a compreender um pouco melhor o que são essas atitudes da criança, né? Por que quiseram dar esse nome a determinado tipo de atitude, né? E então, a gente parando para pensar agora, a gente pode tentar deduzir que essa questão da pirraça da criança, essa birra, né? É a atitude extrema da criança para que ela consiga aquilo que ela quer. Custe o que custar para ela, ela vai fazer, seja rolar no chão e ficar gritando por muito tempo, seja querer sair quebrando tudo, custe o que custar, é a atitude que ela vai tomar naquele momento, ou seja, uma atitude muito extrema. Então, o que a gente deve fazer diante de uma atitude dessa do nosso filho, né? Vamos dar um exemplo aí. A criança estava brincando, muito feliz da vida, e chegou a hora de ir embora, né? Ela está num parquinho, em algum lugar, na casa de alguém, e chegou a hora de ir embora. Então você fala assim: filho, agora a gente vai embora. E simplesmente a criança se transforma. Ela chora, grita, se joga no chão, quer te bater, se for maiorzinho, xinga. Bom, inúmeras atitudes aí podem acontecer. A mesma coisa talvez no restaurante, se você sair para comer e o seu filho não quer comer, e aí vai começar todo um drama. E você entra em choque, né? Como pai, você não sabe como reagir nesse momento, que esse é o momento da batalha.
Quando tá tudo calmo e harmônico em casa, é como se fosse o treino, mas na hora que isso acontece, você sente que esse é o momento da batalha mesmo. E a reação pode acontecer de várias maneiras, né, do lado do pai. O que a gente deve fazer? A gente deve reagir às birras do filho, né? Olha, eu vou dar uma opinião aqui bem sincera minha, tá? Eu acho que a gente pode entender que você não precisa ficar a todo momento achando que você vai guerrear com o seu filho, né? Quando uma situação dessa acontece, pensa: ah, não, agora eu vou mostrar quem manda aqui. Mas a verdade é que se você olhar para a natureza, né? E eu acho que ela é um grande guia para gente, como pai, mãe ou educador. Se você olhar ao seu redor na natureza, tudo tem limites, né? Se você andar até a beirada de um precipício e decidir dar um passo a mais, você vai cair, porque o limite daquele lugar era até a beirada, né? Você não vai sair voando, a menos que você esteja com paraquedas, alguma coisa do gênero, a tendência é que você caia, né? Porque o limite está ali bem delimitado, bem demarcado, né? Se você colocar a mão em uma rosa e apertar com força ali, a parte dela, né, do caule, você vai sentir os espinhos. Porque ali é o limite, a ponta, né? Se você forçar mais, você vai sentir que você ultrapassou esse limite, né? Então, se na natureza tudo tem limite, obviamente, para nós, na relação pai e filho, existirão limites também. Eu vou contar um ocorrido, né, que aconteceu comigo e com meu filho quando ele era bem novinho, recém-nascido mesmo. Meu filho, ele nasceu prematuro e foi para UTI. E assim que ele saiu da UTI, ele pôde receber visita no primeiro dia que ele estava no quarto comigo, que ele pôde receber visitas, ele recebeu a visita da minha mãe, né? E ela estava olhando ele assim, super feliz, nossa, apaixonada, o primeiro netinho dela, com o celular na mão. Eis que o celular cai bem na testa do neném, recém-nascido. Que choque! Todos nós entramos em choque, parecia que tinha sido a coisa mais brutal do mundo. Ele era bem pequenininho, chorou, começou a chorar. Até então não tinha visto ele se manifestar ali, que ele estava sempre dormindo e chorou. Foi assim, foi bem fraquinho, tá? Falando assim, parece que talvez que seja uma coisa bem forte, mas não foi. Mas então ali eu entendi uma coisa, que os limites existem para todo mundo, não importa em que fase a pessoa esteja. A gravidade, ela não deixou de agir naquele momento, não fez com que o celular flutuasse só porque ia cair na testa de um neném recém-nascido que tinha acabado de sair da UTI com zero de problemas, não fez mal para ninguém, não causou nenhum transtorno. Então, assim, e mesmo assim a gravidade agiu. Ou seja, os limites estavam lá, bem claros, falando não importa quem, não importa quando, limites são limites e eles sempre vão demarcar situações, né? A gravidade não deixa de ser gravidade porque ela está em contato com um bebê pequenininho. A beira do precipício não se estende mais um pouco só porque você está andando distraído. Se você entra num local com animais ferozes, selvagens, não sei, eles não vão ser mais mansos só porque você estava desavisado nesse local. Os limites estão aí. E não importa para quem, não importa quando. Então, eu tô falando isso porque muitas vezes a gente sente uma dor no coração muito forte quando a gente tem que ser mais firme com os nossos filhos, principalmente quando eles são bem pequenos, sabe? E aí vem todo aquele medo de você estar sendo muito autoritário, de você estar sendo muito violento. Ah, mas é só uma criança. E lógico, violência não combina com isso, autoritarismo também não combina com isso, mas a firmeza e os limites têm que estar ali. Eles fazem parte de toda a natureza, eles fazem parte de tudo que a gente faz. Então, inclusive para criança bem pequena, tem que ter limites.
A criança pequena, ela ainda está se situando aqui no mundo, ela está descobrindo as coisas, inclusive descobrindo o que é permitido e o que não é, sabe? Numa situação assim bem clara, se o seu filho estiver correndo risco, se ele por um acaso encontrou lá uma faca no chão, não sei, vai pegar a faca, tá segurando algo muito perigoso na mão dele, tá prestes a ter um confronto com algum animal, não sei. Você vai agir em relação àquilo, você não importa a força com que isso tenha que acontecer, você vai agir porque ele está bem claro que se você não agir, pode acontecer algo perigoso, pode acontecer algo prejudicial à criança. Mas nem sempre fica tão claro assim, nem sempre é tão objetivo. Muitas vezes é subjetivo, né? No seguinte sentido: o meu filho, ele não quer comer agora, é hora do almoço, tá? E o teu filho simplesmente decidiu que ele não vai comer agora, né? E você pensa, tá bom, tudo bem, então daqui a pouco eu tento de novo, ou então assim, é hora da refeição e o correto é que estejamos sentados à mesa para fazer essa refeição, para trazer essa consciência da alimentação para todo mundo, para o adulto e também para a criança pequena. Mas aí o seu filho decidiu que quer brincar enquanto come e você sai correndo atrás dele com uma colher na mão pela casa toda. Assim, por favor, pelo amor de Deus, coma. Isso não é o correto. E às vezes fica essa subjetividade, mas o que foi mais transformador para mim, assim, né, para entender bem essa questão dos limites, é que quando você está num ambiente coletivo, como em uma escola, não existe essa opção. A verdade é que se você está à mesa com as crianças, elas estão fazendo a refeição, imagine só você, se você estivesse numa escola com 10, 15 crianças, não sei, pequenas, e fosse a hora da refeição, e de repente essas crianças, mesmo que você dividisse em grupos pequenos, essas crianças decidissem sair brincando. E imagine que para esse grupo de 15 crianças existe você e mais um ajudante, talvez, né? Um auxiliar, 2 pessoas no máximo, quanto muito 3. E aí você vai pensar assim, dá para sair correndo atrás de todas as crianças para que elas comam? É viável isso? Não, não é. Elas precisam estar sentadas para fazer o bom andamento daquilo. Às vezes, pensando só de maneira individual, parece que tudo bem, pode ser, mas quando você coloca isso no coletivo, você vê que precisam sim existir regras, precisam sim existir limites. E isso é o mais interessante. Os limites, eles vão servir para que a criança tenha essa percepção no coletivo, né? Acontece você agora passando isso de maneira para ela individual, mas isso vai ser rico para ela quando ela tiver que conviver em sociedade, né? Se você pensar como limite, a nossa pele, ela é um limite. Ela é o limite do nosso corpo e através do tato, quando você encosta a mão numa mesa ou encosta a mão numa parede, você sente que aqui acabou a sua pele e começou outra coisa, né? Então você sente os limites. E a criança também precisa compreender que há limites para cada tipo de coisa. Essa questão dos limites, elas mostram como é uma questão social, né? O meu direito acaba quando começa o do próximo e eu tenho que entender isso. A gente vê hoje em dia no mundo tanta intolerância, né? Justamente parece que ignoramos essa questão dos limites, né? Até onde eu posso ir sem ferir o próximo. Parece que hoje em dia essas coisas estão bem nebulosas, né? No mundo. Então é primordial a gente passar isso para as nossas crianças. Um filósofo grego antigo, Pitágoras, disse assim: eduque as crianças para não ter que punir os adultos. E isso é uma grande verdade. A gente, na infância, a gente dá essa base para que no futuro os nossos filhos, as nossas crianças cresçam adultos fortes, confiantes, porque conhecem as leis naturais
Eles andam em consonância com as leis da natureza e não tentam andar contra as leis da natureza, o que só gera muito sofrimento. Então, às vezes a gente tenta evitar esse confronto, né? Tenta evitar essa situação de birra da criança fazendo tudo o que ela quer. Porque você não quer esse confronto, porque você sente que na hora que você tem que dar o limite, parece que dói, né? Parece que você está sendo muito má, porque a criança vai chorar, ela vai sentir ali que tem algo que impede ela de realizar todos os desejos dela. E isso machuca. A gente, como adulto, quando a gente vê alguns adultos, né, que têm algum tipo de, né, um temperamento talvez um pouco mais forte, ou não saibam controlar as emoções tão bem, né? Tem adultos que eles, quando eles estão bravos, né, acontece alguma coisa, eles ficam muito exaltados e xingam, e ficam agressivos. E é uma forma de expressar? Claro que é uma forma de expressar. Se é a única maneira que ele sabe se expressar, ele tem todo o direito de fazer isso. Mas é o correto? Se é a melhor forma? Eu não acredito que seja. Eu acredito que isso deve fazer muito mal para a pessoa. Quando a gente fica muito estressado, muito bravo, nós nos sentimos mal por dentro. Então, uma pessoa que não consegue controlar os seus atos, não consegue controlar suas reações, faz muito mal para ela mesmo. A criança pequena ainda também não domina esse controle dos atos e das reações. Ela pode se jogar no chão e fazer lá um escarcéu se ela quiser, mas cabe a postura do pai, a firmeza do pai e manter aquele limite claro para ela, para que ela entenda que aquilo ali não leva a nada. Aquela atitude não é a resposta para a saída que ela está buscando. E isso vai fazer dela um adulto forte, que vai entender que esse tipo de atitude não é resposta para nada. Então é um compromisso social a gente dar limites para os nossos filhos, né? E não ceder a esses desejos da criança só para tentar evitar a birra. A pior coisa que a gente pode fazer para evitar esse tipo de atitude da criança é ceder a ela. Porque assim ela vai entender sempre que cada vez que ela fizer, ela vai ganhar. Então ela vai validando aquela atitude nela, achando que isso é normal. E em determinado momento, quando não estivermos por perto e ela usar dessa atitude para tentar conseguir alguma coisa e outra pessoa, né, ou outra forma de manifestação negar isso para ela, ela vai se sentir muito mal, porque ela aprendeu que aquela forma é a maneira certa de agir para conseguir o que se quer. Então ela vai ficar muito frustrada depois se ela não conseguir, porque no fundo essa não é a maneira correta, né? E então nós temos que ter firmeza. E firmeza é a palavra para os pais, porque firmeza é diferente de agressividade, firmeza é diferente de gritar, firmeza é diferente de autoritarismo. Ser firme, se manter na postura, né, de pai, de manter o não, não. Para você conseguir ter essa firmeza, para você conseguir se manter nessa postura firme, você tem que estar muito tranquilo por dentro. Tem que ter uma harmonia muito grande por dentro, uma fortaleza por dentro que te dá segurança para manter aquele não. Como se acontece algum evento e você tem certeza, por exemplo, que aquilo não é certo, não é o correto. E você se mantém firme e fala, não farei tal coisa, não é o correto, não farei. Porque você tem uma certeza interior de que essa postura é a melhor postura que você pode ter naquele momento. Então, às vezes a gente quer, né, indo para o outro lado, o pai que ele aceita o confronto na hora da birra ali, né, com o filho, muitas vezes ele na verdade não está tentando educar naquele momento, ele está bravo mesmo. Ele está raivoso naquele momento com a atitude da criança, seja porque ela foi agressiva, grosseira em alguma medida. E então ele vai tentar
ele vai tentar, é como se ele fosse revidar a criança. Né? Ele está com raiva e ele quer educar a criança, mas na verdade não é educar, ele quer esvaziar a raiva dele naquele momento. Ele acaba fazendo isso com a criança e isso também não é correto. Tem um conto muito bonito, oriental, que é o seguinte: disse que havia um samurai e ele era encarregado da segurança de seu mestre. Porém, um dia, um homem assassinou o seu mestre. E ele, como samurai, teria que honrar o seu mestre e matar aquela pessoa, né? Que fez tamanho atrevimento, né? Então, o samurai perseguiu e procurou essa pessoa por muitos e muitos anos. E um dia ele encontrou. Quando ele então foi honrar o seu mestre, matando aquela pessoa, o criminoso, em desespero, foi e cuspiu na cara do samurai. Ele então guardou de novo a sua espada e foi embora. E ao perguntarem para ele por que ele não executou o criminoso, né? Porque ele deixou quieto aquilo naquele momento, ele disse: porque no momento que aquele homem fez isso comigo, eu passei a odiá-lo. E se eu o executasse, não seria mais pela honra do meu mestre, mas sim para vingar o ódio que eu sentia. E um samurai jamais é escravo de seu ódio. Então, olha que bonito, né? Isso daí é uma filosofia muito bonita para a gente usar com os nossos pequenos, né? Quando a criança faz alguma coisa que nos ofende muito, e a gente tem a reação, né, de tentar corrigir essa atitude da criança, a gente tem que pensar primeiro, estamos fazendo pelo amor à educação, para realmente educar o nosso filho, porque a gente vê valor nisso e quer que ele se torne um ser humano melhor, ou eu estou fazendo para vingar o meu ódio, para poder esvaziar esse ódio que eu estou sentindo. Então, se a sua resposta for a segunda opção, é porque eu estou brava, eu estou com raiva, eu estou fazendo isso para vingar aqui a minha raiva nesse momento, a melhor opção é que você não faça. Imite o samurai. Vá embora, espere. Em outro momento, retorne e faça por educação. Porque a verdade é que a raiva nos cega, nós não vemos as atitudes de maneira clara, de maneira correta, e podemos exagerar ali em várias medidas e a criança ela não vai entender, ela não vai conseguir absorver isso como um ensinamento. E aí vão existir duas situações: ou essa criança ela vai acabar se tornando obediente por medo, e isso não significa que ela respeita a nossa posição de pai e mãe, só que ela tem medo, e aí vai ser aquela criança que assim que não estiver na vista do pai, vai fazer, porque aí ela não tem o pai e a mãe, ela acha que não vai ser pega. Ou ela vai ser aquela criança que vai sempre se revoltar contra esse tipo de atitude, e quanto mais você tenta impor ali uma posição rigorosa, mais a criança vai confrontar essa posição e sempre vai ser estressante, sempre vai ser algo assim que vai nos deixar muito, muito, muito mal, porque vai ser sempre essa briga, né? Vai ser sempre essa guerra, vai ser uma disputa aí para ver quem é que ganha. E se a criança sentir que em algum momento ela tem força para ganhar, ela não volta mais atrás, porque a gente não está usando da lógica, nós não estamos fazendo pela educação, nós estamos fazendo ali para vingar a nossa raiva. Então, ambas as atitudes são totalmente ineficientes, né? Ceder àquele capricho da criança naquele momento, porque a gente quer evitar o confronto, não resolve. E nos vingarmos da criança, né, respondendo com uma atitude rigorosa, uma atitude agressiva, também não resolve.
O que resolve é essa firmeza interior, e essa firmeza ela está ancorada na nossa convicção de que estamos fazendo a coisa certa. Para isso, precisamos ser autoridade e não autoritários, né? Se você for no médico, por exemplo, e ele é uma autoridade naquilo que ele está falando para você, você sente respeito por ele, sabe que ele conhece do que ele está falando, se ele te receita algum tipo de medicamento, com certeza você vai seguir as orientações dele e vai lá tomar o medicamento, porque você confia nele, ele é uma autoridade naquilo e você toma com segurança de que está fazendo a coisa certa, você obedece ali o aconselhamento do médico, né? A mesma coisa se você estuda um determinado tema, né, está se aprofundando em algum tipo de tema e conhece alguém que sabe muito daquilo, né? Essa pessoa se torna uma autoridade, né? Uma referência naquilo que ela faz para você. Então, se ela falar, sei lá, investir em ações, por exemplo, é alguém que é uma autoridade nisso, né? Uma referência. E ela fala, venda tal coisa, compre outra. As chances de você seguir isso que ela está falando são muito grandes, porque você confia que ela sabe o que está fazendo, né? E nós precisamos ser essa autoridade. Nossos filhos têm que seguir os nossos aconselhamentos, né? Seguir o que a gente fala, porque eles confiam que nós sabemos o que estamos fazendo, né? E não por ser autoritário. Qual é a diferença, né? Eu já falei agora quem é uma pessoa com autoridade, né? Mas o que é ser autoritário? Autoridade é impor. É assim porque é e eu falei, ponto final, acabou. Entende? E a criança tentando argumentar e perguntando, querendo saber o porquê, e você simplesmente impôs a sua vontade ali naquele momento. Vamos embora, não está mais na hora de brincar. Por quê? Porque eu disse, vamos embora. Não é assim. Não é assim que funciona. Isso é imposição, isso é ser autoritário. O autoritarismo, né? A gente vê formas de governo e tudo mais, que no autoritarismo é tudo imposto. Uma pessoa decide e todas as outras seguem. Querendo elas, gostando elas ou não, elas têm que seguir aquela regra ali, porque é a lei máxima, né? É a ordem máxima. E governos autoritários a gente costuma ver sempre que eles não funcionam muito bem, costumam aí caindo por terra em algum momento, né? Então, a gente tem que ter bem clara essa visão na nossa mente, né? Queremos ser uma autoridade para o nosso filho, uma referência, e não autoritários com o nosso filho, né? A força, vai me ouvir, vai fazer porque eu estou mandando. E só tendo essa autoridade é que a gente vai ter essa firmeza dentro de nós, interior, para que a gente se posicione de maneira bem coerente com os nossos filhos. E coerência também é uma palavra que faz jus aí à autoridade, né? Você deixa de acreditar em uma pessoa, né, quando ela diz uma coisa e faz outra, né? Nesses exemplos que eu te dei aí, se o moço que é autoridade em finanças, ele fala, compre a ação X e venda a Y, e aí quando você for ver ele agindo mesmo, ele fez tudo ao contrário, você vai falar, olha, pera, como ele me manda fazer uma coisa e ele mesmo não faz essa coisa que ele está me mandando fazer, né? Que incoerência é essa, né? Sei lá, líderes espirituais aí, se eles te mandassem fazer tal coisa e fizessem outra, o contrário daquilo que eles estão falando, provavelmente nós ficaríamos desconfiados, né? Como assim? Ele me diz para fazer uma coisa e faz outra. É o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso com criança é péssimo, é fatal para que aconteça crises e mais crises de conflitos e birras pirraças, e que a gente sempre esteja brigando com a nossa criança, né? Porque se a gente manda a criança fazer uma coisa e nós mesmos não conseguimos manter isso, nós fazemos outra, isso é mortal. Isso não vai funcionar. A criança, depois de um tempo, começa a ver essa nossa inconsistência, essa nossa incoerência e vai se revoltar contra a gente.
pode nem ser na infância, pode ser lá na adolescência, quando ela começa a ter mais, a fazer mais relações, né, intelectualmente falando, e começa a ver, olha, meu pai, ele me diz para não mentir, mas vira e mexe eu pego ele mentindo para os outros. Né? Mente para minha mãe direto, mente para o meu irmão, mente até para mim, aí vira e mexe, ele fala que eu tenho que honrar com a minha palavra, mas ele já prometeu 1000 vezes para mim aí que a gente ia viajar para tal lugar e nunca me levou. Então, isso é inconsistente, você falar que ela tem que fazer alguma coisa, sendo que nem você consegue manter isso, né? A criança pega, ela vai captar isso e vai usar isso com certeza contra você no futuro. Então, é importante que a gente seja coerente. E como a gente consegue ser coerente, né? O nosso maior medo é a incoerência. E mais uma vez eu vou falar da função primordial, né, para um bom andamento de qualquer relacionamento familiar, pai, filho, ou entre casais mesmo, que é o ritmo, a rotina. O ritmo e a rotina nos ajudam magicamente a sermos coerentes. Porque uma vez que as coisas têm um certo planejamento de ser, a gente sabe que se sair daquele script ali, tá errado, né? Ou analisamos o motivo do porquê isso está acontecendo e se tiver que voltar, vamos dar aquele limite, né? Então, por exemplo, uma criança que ela não tem um horário certo para dormir, né? Tem dia que ela vai dormir às 10, tem dia que ela vai dormir às 8, tem dia que ela dorme 1h da manhã, tem dia que ela, não sei, você faz ela dormir, tem dia que ela mesmo de tão cansada dorme sozinha. Essa criança, provavelmente se você for tentar impor aí um sono para ela, olha, agora vamos dormir, é hora de dormir. Ela vai fazer todo esse ritual aí, né, da birra, digamos assim, porque simplesmente é inconsistente na vida dela esse tipo de coisa. Como assim hoje você quer que eu vá dormir, mas se ontem eu fiquei acordada até mais tarde, anteontem também? Isso eu nem sei se eu posso chamar de birra, né? Se a gente pegar pela história do nome, né, que eu falei que é tentar ganhar, custe o que custar, levar até a última consequência, talvez ela esteja assim fazendo essa atitude. Mas a verdade é que se não é coerente a vida dela, como esperar que ela se comporte de uma maneira diferente? Não? Se tem dias que você vai levar ela para a escola e aí tem dias que ela diz que não quer ir de uniforme, digamos que é uma escola que ela tem essa possibilidade de uniforme ou não, né? E ela não quer ir de uniforme. E tem outros dias que você quer que ela use o uniforme, porque não quer mais que suje roupa, não quer ficar, né, gastando tanto tempo lavando a roupa. E aí ela vai lutar contra isso, é claro, não. Se tem dias que você deixa o seu filho pular no sofá, hoje pode pular no sofá. E aí outros dias não pode pular no sofá. Hoje eu não quero. Hoje tem visita em casa, hoje não pode pular no sofá de jeito nenhum. É claro que a criança vai contestar essa atitude que mudou de uma hora para outra porque não tem rotina, não tem ritmo, né? Bem ou mal, a rotina e o ritmo, eles impõem regras na nossa vida, né? Temos que ser regrados, né? Aí o nome é uma pessoa regrada, é aquela que faz tudo no tempo justo, tudo certinho, né? Olha como essa pessoa ela é bem regrada, né? Ela tá sempre lá, faça chuva, faça sol, ela tá lá fazendo a tarefa dela do jeito que tem que fazer, corretamente, seguindo todas as etapas. Essa é uma pessoa que a gente considera uma pessoa regrada. Então, o desregramento, né, do nosso dia, ele vai colaborar imensamente para que a gente tenha esses conflitos com a criança de birra, né? Porque ela simplesmente não tem essa estrutura, ela não tem uma base sólida onde ela se apoia, né? Por exemplo, se você decide que você vai sair
de noite, vão para algum evento até altas horas da noite, né? A criança não suporta, por mais que a criança seja agitada, né? Pedir ou exigir que ela fique feliz e tranquila e que ela não faça manha, não chore porque está muito tarde, é inútil fazer esse pedido para uma criança. Então, quando entra no confronto, a gente está sendo incoerente com o que a gente está pedindo com as nossas próprias atitudes. Então a rotina, ela vai ajudar muito isso, porque veja bem, se você sempre combina com seu filho, né, se ele já sabe que existe todo esse ritual, que ele vai jantar, e aí depois da janta ele vai lá, escova os dentes, toma um banho e dorme, ou toma um banho antes, janta e depois dorme, e isso já é uma rotina na vida de vocês. Se por acaso algum dia ele começar a manifestar contrariedade nisso, né? Agora é a hora de dormir. Você vai chegar e vai fazer todo o ritual que você sempre faz e falar: agora é a hora de dormir. Mas digamos que ele quer aí ficar a mil brincando, pulando e não quer dormir. E você vai ter essas ferramentas para analisar isso. Bom, ele não quer dormir porque aconteceu alguma coisa diferente no nosso dia. Se você já tem um dia mais estruturado, você consegue verificar isso. Ou então, não, ele está aqui fazendo uma atitude que não tem porquê de ser desse jeito, né? Agora ele está chorando muito e não tem o porquê dessa atitude aqui nesse momento, então isso vai me ajudar a trazer essa firmeza interior de continuar me mantendo na minha posição. Um exemplo que aconteceu comigo recentemente, que eu vou compartilhar aqui, é que coloquei meu filho para dormir, né? E ele, há muito tempo atrás, tinha em cima do berço dele um mosquiteiro, né? Aquele pano que cobre o berço, né? E depois que a gente adotou um gatinho, a gatinha estragou todo o mosquiteiro dele lá e a gente acabou tirando essa estrutura da parte de cima do berço dele, né? E até então nunca teve problemas em relação a isso. Mas um dia desses ele tinha que dormir, ele já estava dando sinais de sono já, e quando ele fica com sono a gente nota que ele fica assim bem resmungãozinho, né? E ele começou a chorar no berço dele porque ele queria o mosquiteiro de volta. Era uma coisa impossível de se fazer, uma porque a gente já não tinha mais o mosquiteiro e aquilo não ia modificar em nada o sono dele, ter ou não aquilo ali, naquele momento. E eu já tinha feito todo o ritual do sono e já tinha falado para ele, terminei de contar a história, falei: agora, olha, a mamãe vai ficar quietinha aqui, é hora de dormir. Então ele começou: cadê o mosquiteiro? Cadê o pano branco? Cadê? Eu quero. E começou a chorar assim. Lógico que você tenta acalmar, faz um carinho, mas a realidade é que se ele não aceita nada disso, e às vezes ele não aceita, ele não quer, você se mantém firme. Não é isso que vai fazer você mudar toda a sua rota. Você vai falar: bom, é uma coisa que não tem um motivo de ser aqui nesse momento, eu não tenho esse mosquiteiro, mesmo que eu quisesse colocar isso de volta, não existe mais. Agora é a hora de dormir. O dia dele seguiu a rotina dele diária, não se alterou em nada. E então eu vou me manter firme aqui na minha postura. E eu me mantive firme. Eu continuei em silêncio, porque eu tinha falado para ele que agora era a hora de dormir. Coloquei a mão em cima dele, fiz um carinho na barriga, ele não quis, tirou minha mão, então eu tirei a mão e continuei lá. Quieta, firme, com essa segurança. Não fiquei com raiva da atitude dele, não fiquei estressada por aquela situação ali e consegui manter essa firmeza interior, porque eu sabia que estava tudo certo e que aquela atitude não tinha muito motivo de ser naquele momento, né? Então, ter essas rotinas, ter esse sistema mais estruturado, dá essa firmeza pra gente, faz a gente se sentir menos culpado.
Muitas vezes a gente se sente muito culpado em relação a essas atitudes do filho e fica pensando se é porque a gente não está deixando alguma coisa passar, está devendo alguma coisa em relação ao tempo que a gente passa com ele. E a verdade é que às vezes você pode ter muitos bons momentos com teu filho, você pode ser um pai, uma mãe dedicado, sim, mas se você não tiver essa rotina, se você não conseguir estruturar isso, você sempre vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Porque você não consegue ver, sabe? A gente precisa ter alguns parâmetros para a gente se ancorar. E tem como fazer isso também na educação do filho. E a rotina ajuda e ajuda em muito esse tipo de atitude nossa. Outro ponto é que quanto menor a criança, menos vale as explicações gigantescas para a criança, porque ela simplesmente não vai conseguir assimilar ainda esse tipo de coisa. Então é um pouco que chover no molhado, sabe? Tentar fazer esse tipo de coisa. Às vezes a gente, para não estabelecer o limite ali na hora, não pode, ou agora é a hora do banho, a gente acaba que tenta falar de um outro jeitinho, mas isso é uma cortina de fumaça. A criança acaba se confundindo, ela não vai ter clareza nesse tipo de atitude, né? Mais uma vez, observando a natureza. Se você entrar num ambiente de um animal selvagem, ele não vai chegar em você primeiro e falar assim, olhe, por favor, saia daqui, esse é o meu ambiente, agora eu vou começar a ficar chateado com você, vai embora. Não, ele vai te atacar, porque essa é a lei da natureza. Se você der um passo a mais na beirada do precipício, não vai aparecer um vento que vai falar, olha, cuidado, não pise mais aí, né? Quem faz isso costuma ser a nossa própria consciência. Se a gente ignora ela, os limites estão aí. Você passou da beirada do precipício, você vai cair. É bem claro. Na natureza não tem dúvidas quanto a respeito dos limites, onde estão os limites das coisas, né? A nossa pele aqui, o limite da gente é muito visível, né? Eu estou aqui, o meu limite é até aqui. Passou disso, começa outro ambiente, começa outras coisas, né? Então os limites têm que ser claros, sabe? Quanto menor a criança, menos adianta uma explicação muito complexa a respeito do tema. Por exemplo, se você já tem nessa rotina bem estruturado, começou a estruturar ela agora e chegou a hora de dormir. Teu filho tá lá brincando, não sei, por algum motivo ele tá brincando. Você deixa ele brincar sempre uns minutinhos antes de dormir. E ele está brincando. Ou então, melhor, antes da hora de ir para a escola. Seu filho está brincando, mas deu a hora de ir para a escola, né? E você já seguiu aquele passo a passo que, inclusive, eu já deixei em outros vídeos explicando, que você chegou e avisou ele um pouco antes para não ser nada assim pego de surpresa, que a gente não gosta de surpresa, mas você falou para ele antes, olha, filho, daqui a pouco a gente vai para a escola e aí vai acabar a brincadeira, tá bom? Porque a gente tem que ir para a escola. Avisou ele uma vez, depois avisou mais uma, bem mais perto, né, do horário. Olha, agora a mamãe vai lá na cozinha ou vai pegar a bolsa e na hora que eu voltar, nós vamos para a escola, porque agora é hora de ir para a escola. E você fez isso. Avisou, agiu dessa maneira, coerente, né? E a criança, ela começou a se jogar no chão e se debater, e não vou, e fazer, bom, todo aquele drama que a gente já passou com certeza com os nossos filhos. E ao invés de você falar, agora é hora de ir para a escola, nós temos que ir para a escola, vamos para a escola. Não, você tenta convencer ele pela razão ali de falar, olha, mas na escola, agora, vai estar a professora tal, você não gosta? E ele responde assim, não, e vai ter tal atividade, mas que maravilha, vamos, você vai aprender tanto na escola, vai ser um dia especial, você está garantindo que vai ser um dia especial, você nem sabe como vai ser o dia da criança na escola, mas você está fazendo uma promessa ali que não cabe naquele momento. E começa a tentar usar desses artifícios e a criança chorando, e você tenta pegar e ela bate em você.
E bom, é aquele rolo. E essa explicação, no fundo, ela não é convincente o suficiente para a criança, porque ela está ali brincando, entretida, e você simplesmente não pode se atrasar, você não pode deixar ela mais tempo ali, porque vai atrasar o horário dela de ir para a escola. Acabou aquele momento. Se você já usou, deu o seu melhor ali, usou todas as ferramentas anteriores, avisou a criança, né? Foi preparando aquele momento para ela, deu o tempo dela se acostumar com essa ideia, falou olhando nos olhos dela, às vezes anteriores, para que ela entendesse o que você estava dizendo, né? É, é simples, agora você fala, né? Usa a sua firmeza, não o seu autoritarismo e fala assim: agora é hora de ir para a escola, nós precisamos ir para a escola. Ah, eu não quero ir para a escola, mas agora é o horário de ir para a escola. Ah, eu não quero ir para a escola. Agora é a hora de ir para a escola. É isso que ele precisa saber. Está acabando aquele momento porque é a hora de ir para a escola. Ele tem que entender que ele vai ter que abrir mão de certas coisas, de certos prazeres dele, para fazer outras atividades. É assim na vida adulta. A criança aprende isso, né? A gente adulto, na verdade, aprende isso na infância. Então, deixar isso bem claro para eles, sem ficar tentando confabular ou então tentando negociar. Olha, se você for agora, quando você chegar em casa, então eu vou te dar tal coisa, eu vou deixar você ver tal coisa. Não é assim. Não é assim. É um momento, é estanque, acabou o tempo. É hora de ir para a escola, meu filho. Sabe? Às vezes a gente tem que ter essa clareza e você vai ver que o seu filho não vai te amar menos por causa disso. Não vai. É muito interessante, às vezes a gente tem esse medo. Eu já tive esse medo de ser menos amada pelo meu filho. E quando eu comecei então a ter contato com outras crianças em escola mesmo, é que fica assim, bem mais claro que é importante você dar essa clareza para a criança e o não é um não, quando ele tem coerência, quando é feito com firmeza, né? Quando você deu o seu melhor ali. E a criança, pelo contrário, ela não te odeia, ela vai sentir confiança em você, ela vai se apegar mais a você. Isso aconteceu comigo todas as vezes. É interessante a gente notar isso, tá? E então trazer essa segurança para dentro da gente. E a segurança vai vir com uma rotina bem estruturada, aplicando as ferramentas, né, sendo coerente com o seu filho, sendo coerente consigo mesmo. Assim, com certeza, nós vamos conseguir aplicar o limite na hora que ele está sendo solicitado. Eu sei também que outra coisa que confunde muito, principalmente os pais das crianças bem pequenininhas, é que há muitas linhas, né, pedagógicas que elas falam da importância de deixar a criança experimentar coisas, dela testar coisas, e eu concordo com essas linhas pedagógicas que falam da importância de dar autonomia para a criança, né, de deixar ela testar e experimentar certas coisas. Mas aí a gente fica em conflito para saber até onde é o limite, até onde eu deixo ela testar, até onde ela pode e até onde eu tenho que fazer esse limite aparecer, né? Então, eu li uma vez sobre isso e achei assim, eu sempre ficava muito confusa em saber qual que era essa linha, onde era esse limite, né? E eu li isso em um livro de Maria Montessori e isso assim clareou muito a minha ideia, sabe? Sobre isso do limite. É uma dica muito prática essa que eu vou dar agora. Ela disse assim, para a gente ter em mente, então, 3 momentos e se passar, se a criança passar desses pontos que eu vou falar agora, é importante aplicar o limite. Que pontos seriam esses? O que ela faz coloca em risco ela mesma? Se sim, é a hora de aplicar o limite. O que ela faz coloca em risco outras pessoas, outras crianças, de repente ela está com uma pedra na mão e vai jogar no amiguinho. Então é bom colocar o limite.
O que ela faz? Coloca em risco o ambiente, e esse daí talvez seja o mais complicado, porque às vezes a criança pega, né, tá brincando, ficou brava e jogou o brinquedo longe. Aí você fala, ela tá testando, ela tá conhecendo aquilo. Coloca em risco o ambiente, digamos, o ambiente e também os brinquedos dela. Coloca, sim, então é hora de aplicar o limite. Olha, não podemos jogar os brinquedos. Não, não, não pode. Crianças bem pequenas, um não é o suficiente para elas. Não, não, não pode. Crianças grandes, não podemos jogar os brinquedos. Tudo bem? Porque vai quebrar. Porque se você parar para pensar, mas deixa ela tá testando, deixa ela quebrar o brinquedo dela mesmo, aí então ela sai e vai para outro lugar, vai para casa de um amiguinho, vai para a escola mesmo e lá ela começa a arremessar as coisas que não são delas e quebra. E aí você fica com aquela cara assim, meio com vergonha, meio sem saber o que fazer, porque lá ela não poderia ter essa atitude, mas na sua casa você permitiu que ela tivesse. Porque aparentemente era as coisas dela, ela podia e com as dos outros ela não pode. Será que é assim mesmo? Né? Mais uma vez é a coerência, a gente tem que ter uma coerência aí, que a criança só vai entender a gente e respeitar se a gente tiver essa coerência. Então esses limites assim para mim, principalmente no começo ali, quando a gente está tentando descobrir quais são as melhores maneiras de se abordar essa questão do limite, assim, esses 3 pontos ficam muito claros. Ameaça ela, põe em risco a integridade dela, se sim é a hora do limite, põe em risco a integridade dos demais, né, das pessoas ao redor, sim também é a hora de aplicar os limites, ou o ambiente, né, é a hora de aplicar os limites. Com o passar do tempo, conforme ela for ficando mais velha, vão aparecer coisas mais sutis. Por exemplo, isso que ela vai fazer agora ou isso que ela vai falar agora vai causar algum tipo de constrangimento a outras pessoas? Sim, então também é hora de aplicar um limite ali, né? Nós estamos em um ambiente onde é necessário por algum motivo, e isso é sempre muito complicado com as crianças, né? Você vai levar uma criança para um casamento, por exemplo, né? Você tem que assistir a cerimônia de casamento, foi convidado, simplesmente a criança ainda não tem estrutura para estar em um casamento, né? Ela não consegue ficar muito tempo sentada e tudo mais. Mas é importante que ela saiba que em um lugar daqueles, não pode correr no meio do corredor, passar na frente da noiva e ir lá e puxar o vestido dela, por exemplo. Isso não é uma atitude cabível ali. Então a gente já tem que sair esperando que a criança provavelmente vai testar isso daí, esse limite, porque não está dentro do rol das capacidades dela naquele momento. E você preparado para isso, quando isso acontecer, você vai ficar mais tranquilo, você vai sair com a criança de repente, vai já arranjar uma maneira, pega ela no colo, faz um carinho, fica cantando baixinho no ouvido dela para ela ficar descansada ali. Se ela começar a chorar, você vai ser firme ali e falar, olha, não pode, porque agora não dá, é um casamento, não dá para sair daqui. E ela vai entender que existem momentos e momentos para se fazer coisas. Aí que ela vai começando a compreender que certas coisas ela pode, certas coisas ela não pode. Tem um filósofo, né, romano, da época do estoicismo, e que ele adverte a gente, né, da importância da gente se preparar para a diversidade. Eu não lembro direito como ele fala agora, mas é mais ou menos assim. Ele fala que ele tem um objetivo, por exemplo, é ir até a casa de banho para tomar um banho. E nesse caminho podem acontecer várias coisas inusitadas e talvez ele até nem consiga tomar esse banho na casa de banho, porque pode acontecer coisas ali no meio do caminho que vão acabar atrapalhando essa ideia dele do banho, né? Mas justamente por ele se preparar e saber que esse tipo de imprevisto acontece, a ideia dele se mantém. A ideia dele era ir até a casa de banho e ele não mudou esse objetivo dele, né? O que aconteceu foi que a adversidade apareceu ali na frente dele e ela, assim, não deixou que isso acontecesse. A mesma coisa é com uma criança.
você tem que ir ao mercado com a criança. Se você for ao mercado, né, se você sair da sua casa com o seu filho achando que vai ser lindo o caminho de casa até o mercado, e que dentro do mercado vai dar tudo certo, você vai conseguir fazer a sua compra da maneira mais perfeita possível, né? Se você sempre ficar idealizando a perfeição, qualquer coisa que a criança faça nesse sentido de já colocar uma diversidade ali no caminho, seja um choro, uma insatisfação, você vai ficar extremamente irritado. E aí vai ter aquele conflito, porque você vai tentar corrigir a criança não pela educação dela, mas para poder extravasar a sua raiva, né, a sua irritação naquele momento, que foi o que eu disse anteriormente. Mas se você já coloca na sua cabeça que você vai até o mercado e que podem acontecer imprevistos nesse meio do caminho, principalmente no que se refere à criança pequena, quando isso de fato acontecer, você vai estar preparado. Porque você se preparou internamente para aquela situação. Isso vai te ajudar a ter firmeza e pode ter certeza que isso ajuda a resolver esse tipo de conflito também, tá? Bom, então é isso, pessoal. Tem mais muita coisa para falar sobre esse tema, né? Eu, assim, falei bem por cima. Eu espero que vocês tenham conseguido aí fazer boas reflexões a respeito de como está a rotina de vocês com o filho. As regras estão claras, vocês são regrados para que na hora que tem que aplicar o limite fique bem claro para a criança. Está havendo uma coerência aí entre o que você fala e o que você faz para o seu filho. Com base nisso que eu te falei, te deu uma segurança maior agora para que você consiga se posicionar de maneira firme, e que firme não é autoritarismo, também não é grito, não é agressividade. Vocês gostaram do conto do samurai e vão tentar aplicar isso agora para vocês? Depois me contem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? E se vocês conhecem alguém que está passando por esse momento aí com os filhos, né, com as crianças pequenas, compartilhem, façam isso chegar ao maior número de pessoas para a gente criar essa consciência aí sobre a educação, tá bom? Forte abraço e até mais!